Por incrível que pareça, Peppa Pig é cheio de revelações inesperadas. Será que você conhece os plot twists incríveis que aconteceram na vida da porquinha? Surdez. Desde o início da série, sempre existiu aquela piadinha do George só falar dinossauro na maior parte do tempo, mesmo quando vai responder perguntas que não têm a menor relação com dinossauros. Por muitos anos, nós pensamos que isso acontecia apenas porque o irmãozinho da Peppa adora dinossauros. Mas o verdadeiro motivo por trás disso foi revelado em 2026, com um novo episódio em que George e Peppa vão fazer um check-up médico, pois eles fazem um teste de audição que revela que George é surdo. Só que não é um caso de surdez completa, e sim de surdez moderada, o que significa que ele é capaz de escutar certos sons, mas menos do que a maioria das pessoas. Então, sabe todas aquelas vezes que George respondeu dinossauro para perguntas aleatórias? É porque o garotinho provavelmente nem escutou direito o que tinha sido dito a ele. Sem contar que a dificuldade para escutar provavelmente complicou o aprendizado de novas palavras para ele. Mas agora isso vai mudar, porque George começará a usar um aparelho auditivo que vai ajudá-lo a escutar melhor. Nunca teríamos imaginado isso, né? Mas você ao menos deve ter imaginado que esse é apenas um dos 10 maiores plot twists que você precisa conhecer de Peppa Pig. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Gravidez. Por mais de 20 anos, a família Pig foi formada por Peppa, George, Papai Pig e Mamãe Pig. Exceto pelos parentes mais distantes, como avós, tios e primos, não houve nenhuma adição à família da Peppa em todos esses anos, até tudo mudar em 2025. Quando foi anunciado que a Mamãe Pig estava grávida e que Peppa ganharia uma irmãzinha. Esse plot twist não chocou apenas os fãs, mas o mundo inteiro, chegando ao ponto de a notícia passar em jornais. A Ivy foi a maior mudança que ocorreu no programa em todo esse tempo. E com ela vieram várias outras mudanças. Casa nova, carro novo e até mesmo a abertura nova. Antes, ninguém realmente achava que a Mamãe Pig acabaria ficando grávida de outro neném, exceto os teóricos de carteirinha iguais a nós. Mas mesmo os fãs que adoram fazer teorias foram pegos de surpresa quando viram esse sonho se realizar. Aqueles que diziam que nada nunca mudaria em Peppa Pig acabaram pagando feio. Abertura. Todos nós estamos cansados de tanto assistir a abertura clássica de Peppa Pig. Sério, a maior parte dos fãs da porquinha provavelmente decorou a introdução inteira. Por isso mesmo, qualquer um que assiste ao episódio Terra da TV é surpreendido, porque ele mostra a origem dessa abertura tão marcante. É isso mesmo, essa história envolve a Peppa e sua família visitando o set de gravações do programa do Super Batata, que é produzido pela Senhorita Coelho. Tinha que ser. Acontece que a Senhorita Coelho deixa a Peppa ser gravada na televisão e é aí que a porquinha começa a falar exatamente as mesmas coisas que diz na abertura, replicando a cena inicial de todos os seus episódios. A gente até chega a ver Suzy Ovelha assistindo a isso da sua televisão e ficando impressionada ao ver sua melhor amiga. A mesma reação que tivemos quando vimos a abertura sendo referenciada dessa forma dentro da série. A partir do dia em que esse episódio foi lançado, muita gente começou a acreditar que, na verdade, Peppa Pig é um programa de televisão até mesmo dentro do universo da Peppa, o que faria Terra da TV ser o primeiro episódio dentro da cronologia desse mundo, mostrando como a porquinha se tornou uma grande estrela da TV. Gazela Vampira. Na maior parte do tempo, Peppa Pig consegue ser bem pé no chão para um desenho infantil, focando em brincadeiras normais e coisas que acontecem com qualquer criança. Claro que tem seus exageros, como uma festa de aniversário no museu ou uma viagem até a lua, mas isso é exceção à regra. Por isso, foi realmente chocante quando descobrimos que Madame Gazela, a querida professora da porquinha, é uma vampira. Isso nunca chegou a ser dito com todas as palavras dentro do desenho, mas quem for atento vai perceber que estamos falando de um fato. O que denunciou a natureza de Madame Gazela foi a cena em que ela está de frente para um espelho e seu reflexo não aparece, algo que acontece com os vampiros das lendas. E não, isso não foi apenas um descuido dos animadores, visto que o próprio narrador comentou sobre esse detalhe.
Então sim, é algo proposital. E olha que existem outros sinais da verdadeira natureza da Madame Gazella. Por exemplo, ela já trabalhava como professora quando os pais da Peppa eram crianças, e sua aparência era a mesma dos dias de hoje. De qualquer modo, a cena do espelho foi o suficiente para muitos perceberem a verdade sobre a professora. Se você também achou essa revelação incrível, comente aqui embaixo, #Gazella. Senhoritas Coelhos. A Senhorita Coelho sempre chamou muita atenção, seja pelo bem ou pelo mal. Ela é a personagem favorita de muitos e um ícone por trabalhar tanto, mas também sempre foi cercada de mistérios. Ninguém nunca soube explicar como a Senhorita Coelho consegue ter dezenas de empregos, porque ela tem mais trabalhos do que o dia tem de horas, e seria impossível equilibrar todos esses compromissos na vida real. Tudo ficou ainda mais confuso quando recebemos o plot twist de que existem outras senhoritas coelhos em outros países, que aparecem nos episódios em que a família Pig viaja para fora da Inglaterra. Na França, existe uma versão dela conhecida como Mademoiselle Lapin, que significa justamente Senhorita Coelho em francês. E também vimos uma versão dos Estados Unidos dela. Até hoje não sabemos a origem delas, mas todas têm a mesma característica de trabalharem em múltiplos empregos. Será que as senhoritas coelhos são feitas em laboratório? Ou todas fazem parte de uma família muito grande de coelhos? Vamos torcer para que a verdade seja revelada em um futuro episódio. Independentemente da resposta, seria outro plot twist incrível para colocar nesta lista. Super Batata. A maior parte dos personagens de Peppa Pig são animais, e meio que não existem dúvidas sobre isso. Porém, existem algumas exceções, e uma das que mais chama atenção é o Sr. Batata, porque ele é um vegetal, o que é muito diferente. E, como se não bastasse isso, há outro personagem chamado Super Batata. Os dois se parecem muito, as únicas diferenças são as roupas. Ambos até mesmo apresentam programas de televisão. Devido a isso, parecia muito que o Super Batata era apenas a identidade secreta do Sr. Batata e vice-versa. Parece muito que isso é verdade durante a maior parte do episódio Super Batata, em que esse super-herói vegetal foi introduzido. Nesse episódio, vemos o Sr. Batata sempre saindo do ambiente antes de o Super Batata aparecer, como se eles não pudessem ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Clichê clássico das histórias de super-heróis. Até esse momento, também não existem indícios de que o Super Batata tem mesmo superpoderes. Parece mais que ele está se vestindo daquele jeito apenas para divertir as crianças. Isso até que, no final, o Sr. Batata fica preso dentro de um carro. E daí, o Super Batata aparece voando e o salva. Os dois são vistos ao mesmo tempo e, não bastando isso, o Super Batata demonstra que realmente tem superpoderes. Difícil ver isso pela primeira vez sem tomar um susto. Segredo do Papai Pig. É difícil contar quantas vezes o Papai Pig já ficou entalado depois de tentar passar por algo apertado. Isso nem é mais impressionante. O que realmente impressionou foi quando o próprio Papai Pig percebeu que estava destinado a ficar entalado. No episódio Centro de Lazer, todos os adultos ficaram entalados em uma piscina de bolinhas. Então, o Papai Pig falou que esse tipo de coisa geralmente acontece com ele. Nesse momento, o pai da Peppa sofre uma epifania e diz que isso também vai acontecer com ele, chegando até mesmo a olhar para nossa direção. É como se Papai Pig tivesse percebido que está dentro de um programa e que aquilo faz parte do roteiro. Mesmo assim, ele decide que deve tentar entrar na piscina de bolinhas para ajudar os outros adultos. E sim, o Papai Pig acabou ficando entalado. Até hoje, ninguém nunca entendeu como o pai da Peppa teve essa epifania. E, principalmente, ninguém sabe o motivo de ele ter tentado entrar na piscina de bolinhas sabendo que acabaria ficando preso. Parecia que ele sabia que não tinha como desobedecer às regras do show. E pensar nisso é meio assustador. Ted, fêmea. Da mesma forma que George ama o Senhor Dinossauro, a Peppa ama seu ursinho Ped. Ok, não tanto quanto George ama seu brinquedo favorito, mas, ainda assim, ela adora brincar com o urso. E geralmente as pessoas pensam que Ted é um homem, mas descobrimos o contrário no episódio em que Peppa faz aniversário, quando a porquinha começa a tratar Ted como uma garota, o que não foi descuido do programa, visto que Papai Pig percebe essa mudança e diz que não sabia que Ted era uma menina. Viu só? Até ele não esperava esse plot twist. Apesar disso, Ted foi chamada pelo masculino em outros episódios.
tanto anteriores a esse quanto lançados depois, apesar de ser tratada como garota na maior parte do tempo. Qual será o motivo por trás disso? Talvez a Peppa às vezes mude de ideia sobre o gênero de seu brinquedo, até porque estamos falando de um bichinho de pelúcia. No final das contas, Ted não tem um gênero de verdade, e é o que Peppa quer que seu brinquedo seja. Acha que faz sentido? O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Larenzo Leão. Suzy Ovelha já teve um amigo imaginário chamado Léo Leão. Ele apareceu no episódio Amigo Imaginário, em que Suzy o apresenta para Peppa. Quer dizer, o Léo Leão não aparece de verdade, porque ele sequer existe. Então tudo que sabemos dele vem do que a melhor amiga da Peppa disse. Só que as coisas mudaram com o episódio do programa de 2025, em que a porquinha conheceu uma nova criança, o Larenzo Leão. A descrição que Suzy fez do seu amigo Léo bate exatamente com a do Larenzo, o que dá a entender que esse leãozinho que Peppa conheceu é a versão real do amigo imaginário de Suzy. Isso que é um baita plot twist. Agora, como isso pôde acontecer é difícil de explicar. Será que o Léo Leão simplesmente foi transformado em uma pessoa real? Ou será que Suzy já tinha visto o Larenzo em algum lugar e acabou criando um amigo imaginário inspirado no garoto por não ter tido a oportunidade de virar amiga dele? Carol Vaca. Apesar de nunca ter aparecido com destaque, Carol Vaca apareceu em alguns episódios de Peppa Pig, e os fãs que a conheciam tinham certeza de que ela era filha da Senhora Vaca. Afinal de contas, Carol já tinha aparecido acompanhando-a em certas cenas, o que dava a entender que elas tinham sim algum parentesco. Então, imagine a cara dos fãs que acreditavam nisso quando o episódio do casamento entre Senhora Vaca e Senhor Touro foi lançado, com vários personagens presentes na cerimônia, exceto pela Carol Vaca, a suposta filha da Senhora Vaca. Esse foi um plot twist que bagunçou a cabeça de muita gente, que hoje em dia simplesmente não sabe dizer quem realmente é a Carol Vaca. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!